Opa, estamos aqui mais uma vez para poder falar agora de associação de resistores. Eu sou o professor Ney Godoy, você está no canal RSK e já vou logo dando aí a dica para você se inscrever no nosso canal e também ativar aí a notificação, que é esse sininho que está aí à sua direita. E você vai poder, assim, estar recebendo os novos vídeos que nós vamos estar fazendo aqui. Hoje, na Associação de Resistores, nós vamos estar conversando um pouquinho aqui, instruindo e revelando o que é um circuito série e o que é uma associação, tá? Fica aí com a nossa vinheta e voltamos já já com a Associação de Resistores. Bom, associação de resistores. Bom, circuitos elétricos complexos, na prática, nada mais são que simples associações de tipos de circuitos fundamentais. Então, nós temos aí, podemos ter o circuito série, que vai ser o tema desse vídeo agora, ou na verdade, é o tema desse vídeo. Circuito paralelo, não vamos ver isso hoje, para que o vídeo não fique muito longo, eu estarei lançando em outro vídeo. E também temos o circuito misto, que nós vamos ver futuramente em outro vídeo, para que você possa estar analisando cada um deles e aprendendo com essa pequena videoaula. Lembrando que, para você que tem aí um interesse de levar uma carreira e uma profissão dentro do circuito elétrico, dentro dessa profissão da eletricidade, é essencial você saber desses conceitos. Por quê? Porque tudo dentro da elétrica vai estar relacionado com essas três configurações: circuito série, circuito paralelo e circuito misto. Então é de fundamental importância, mesmo quem vai trabalhar com energia solar, com instalação fotovoltaica, é muito interessante e é muito importante você saber desse conceito. Então, quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra, dá-se o nome de circuito série. E você vai saber agora qual é esta configuração. Bom, a corrente é a mesma em todas elas. Toda parte do circuito eu terei o mesmo valor de corrente. Vamos analisar aí agora utilizando o exemplo aí de lâmpadas ligadas em série. Não sei se você vai se lembrar ou se é da sua época, dependendo de sua idade, os pisca-pisca, né, aqueles da árvore de Natal, e nós estamos gravando esse vídeo aqui em novembro, né, próximo a dezembro, e já está aí o pessoal aí nesse espírito natalino, para poder estar colocando aí esses pisca-pisca nas suas residências, nas árvores de Natal e etc. Mas, na minha época de adolescente, ou de criança, quando uma lâmpada daquela se queimava, o que acontecia? Perdia-se todo o conjunto. E tinha que pegar e jogar ela fora, né? A gente não tinha conhecimento de elétrica, nem nada, não sabia nem como é que era. Pois é, mas aí aquela configuração anteriormente, ela era ligada em série. Hoje já não é mais ligada em série, é ligada em paralelo. Queimou-se uma, então você vai lá e troca só aquela LED ou aquela lâmpada que está aquele problema, né? Mas antigamente não era assim. Então hoje você vai entender um pouco por que queimava todo o conjunto, ou melhor, por que parava de funcionar todo o conjunto quando uma só se queimava. Então, quando retiramos uma lâmpada, o que acontece? A outra também apaga. Siga aqui o meu mouse aqui, ó, setinha do meu mouse. Eu tenho aqui a fonte de tensão e tenho aqui o meu condutor azul que está conectado, tá, a um terminal desse receptáculo. Está saindo do outro lado, conectado a outra lâmpada, e depois eu tenho um retorno dessa corrente elétrica para a fonte através do condutor de cor vermelho. Tá? Bom, vamos representar agora isso num diagrama elétrico, porque aí é bom porque você já vai se familiarizando com os diagramas elétricos. Eu estou apenas substituindo aquelas cargas que nós vimos anteriormente. O que são cargas? São todo e qualquer aparelho que consuma energia elétrica, que consuma corrente elétrica. Então, agora, nós estávamos utilizando anteriormente o quê? Lâmpadas, para poder ilustrar a minha carga. Agora, essas cargas são simbolizadas aqui por resistores, tá? Resistores. Lembrando que aqui é um símbolo do resistor, mas que está representando qualquer carga elétrica que possam estar demandando da rede uma determinada potência, tá? Uma determinada corrente elétrica. Bom, aqui eu tenho a minha fonte de tensão, tá? Minha fonte de tensão, e eu tenho aqui o meu voltímetro, tá? Que é o aparelho que mede, né, que faz a medição do valor da tensão de um circuito.
Bom, eu tenho uma tensão da fonte de 120 volts, mas em cima de cada resistor, dependendo da resistência dela, terei uma queda de tensão. Então, no resistor, vamos tratar esse resistor aqui como resistor número 1, eu vou ter uma queda de tensão de 20 volts. No meu resistor de número 2, eu vou ter uma queda de tensão de 40 volts. No meu resistor número 3, vou ter uma queda de tensão de 60 volts. Bom, isso quer dizer que a soma das quedas de tensões de um circuito é igual à tensão total da fonte. Então, se eu tiver 20 mais 40 mais 60, eu vou ter 120, que é a tensão da fonte. Bom, esse é o comportamento da tensão no circuito série. Agora nós vamos ver o comportamento da corrente em um circuito série. Bom, logo aí no meu cabo alimentador, que é esse meu primeiro condutor aí, eu vou ter aí 2 amperes, antes do resistor R1. Depois eu vou ter mais 2 amperes, ou seja, os mesmos 2 amperes, depois do resistor número 1. Depois eu vou ter os mesmos 2 amperes após todos os resistores, ou seja, depois do meu resistor número 3. Então, por isso, daí nós podemos tirar 2 conclusões. Que a corrente num circuito série sempre será a mesma e que a tensão no circuito série ela se divide entre as cargas, ou então entre os resistores. Bom, como eu tinha dito aí, é a mesma e a tensão se divide. Por isso, o circuito série ele é conhecido também como um circuito divisor de tensão. Tá? Ele é um circuito divisor de tensão. Resistência equivalente. Bom, resistência equivalente, o próprio nome já está nos informando que é uma resistência que equivale, tá? É um resistor que tem uma resistência que equivale à resistência de outros resistores. Então, uma única resistência que colocada no lugar das outras, submetida à mesma tensão, permitirá a passagem do mesmo valor de corrente. Bom, resistência equivalente. Eu tenho aí minha fonte de tensão aí com 120 volts, tanto no circuito 1 como no circuito 2. Vamos trabalhar aí com o meu da esquerda, circuito 1, o meu da direita, o circuito 2. Então nós temos aí, ó, no primeiro circuito aqui, ó, 120 volts, que é a alimentação de entrada. Tenho 3 resistores aí que são identificados como R1, R2, R3. Temos uma corrente de 2 amperes nesse circuito. Bom, se eu somar o valor da resistência de R1 com a de R2 e com a de R3, que é dado por essa fórmula aqui, ó, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3, eu vou ter minha resistência equivalente, que nós chamamos de RE, que vai equivaler ao mesmo valor de corrente do meu circuito 1, sendo que o valor dessa resistência demandará da rede, alimentada pelo mesmo valor de tensão da fonte, que é de 120 volts, os mesmos 2 amperes. Isso significa que eu posso estar trocando 3 aparelhos por um só, tá? Desde que eles tenham o mesmo valor da resistência, que aí eles vão consumir o mesmo, né, a mesma corrente. Mesmo que eu tenha tirado 3 aparelhos e substituído por um aparelho, eu terei aí os mesmos 2 amperes. Isso significa que, em termos de potência, ambos os circuitos consumirão a mesma potência. Mas essa questão da potência aí vai ficar para um outro vídeo, tá ok? Bom, circuito paralelo. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo e eu aguardo você aqui junto comigo para poder estar aí entendendo o circuito paralelo. Lembrando que eu sou o professor Ney Godoy, você está no canal RSK Eletropower e você ative o sininho, se inscreva no canal, dá um like aí se você gostou e você vai estar aí recebendo as novas notificações se você fizer essa inscrição e também essa notificação aí. Bom, até o próximo vídeo e nós vamos estar aqui novamente falando sobre o circuito paralelo.